Vamos receber aqui o Carlos Ferreira com as notícias do esporte. Ferreira, a gente começa logo falando sobre a situação do Remo, o resultado de uma partida de ontem interferiu na posição do Leão na tabela da Série B. Como é que ficou? Verdade, João. Bom dia mais uma vez a todo mundo. Foi a vitória do Novo Horizontino sobre a Ferroviária ontem à noite por 2-1 em Araraquara. A Ferroviária até fez 1-0, o Novo Horizontino virou o placar. O outro jogo da rodada, que teve um resultado interessante para o Paysandu, foi a derrota do Amazonas para o CRB por 2-0. Vamos à tabela do campeonato para ver o que mudou aqui. O Remo era quinto, caiu para sexto. Com seus 39 pontos, o Novo Horizontino ultrapassou o Remo, foi a 40 pontos. O Amazonas, você vê, permanece ali na penúltima posição com 24 pontos. Na rodada, João, o Paysandu começou a rodada com uma distância de 7 pontos para o 16º colocado, que é o primeiro que escapa, né? E pelo menos essa distância diminuiu para 6 pontos. Poderia ser uma situação bem melhor se o Paysandu vencesse o América. Não venceu, mas a distância caiu para meia dúzia de pontos. Hoje, nós teremos mais 2 jogos. O Atlético Paranaense vai enfrentar o Avaí. Aqui o Atlético Paranaense... Não, o Atlético enfrenta a Chapecoense. O Atlético enfrenta a Chapecoense, que é a 4ª colocada. E se o Atlético vencer, ele vai a 39 pontos, os mesmos 39 do Remo, mas vai ficar à frente do Remo no primeiro critério de desempate, que é número de vitórias. Então, o Remo cai mais uma posição, numa situação de uma vitória. Se o Atlético Paranaense ganhar da Chapecoense, o Remo perde mais uma posição. E se a Chapecoense vencer, também não é tão interessante, porque a Chapecoense é a 4ª colocada, e aumentaria a distância para o G4, aí no caso do Clube do Remo. Então é um jogo aí que não promete grande coisa, né? E ainda teremos, sim, o Avaí contra o Atlético Goianiense que é o próximo adversário do Remo. O jogo vai ser sábado à noite no Bainão. Agora a situação do Paysandu, né, dentro dessa movimentação da tabela, o que poderia ajudar aí, Ferreira, o Paysandu de repente? Bom, primeiro o Paysandu precisa se ajudar, né? Porque um time que está numa sequência tão longa, 9 rodadas sem vencer, que já havia ficado 11 sem vencer, por mais que os outros resultados ajudem e isso venha ocorrendo, o Paysandu não consegue avançar, tanto que está ali atolado na última posição com 22 pontos. Eu vou mostrar para vocês agora, aqui em estatísticas, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, para responder melhor a pergunta do João, o que espera pelo Paysandu, que caminho que o Paysandu pode ter dentro dessa competição. Antes disso, João, nós vamos acionar o termômetro das torcidas em Belém. Tradicionalíssimo. Quero ver o peso, né? O Bruno Amâncio foi até lá para ouvir aquelas opiniões e registrar aquelas irreverências sobre a atenção dos torcedores para o que Remo e Paysandu estão fazendo na Série B. O Remo fez 2 jogos como visitante e trouxe 4 pontos para Belém, se mantendo perto do G4. Já o Paysandu, com 2 partidas em casa, conseguiu apenas 1 ponto, seguindo na lanterna da Série B. Queremos saber qual é a opinião de azulinos e bicolores do desempenho das 2 equipes. Aí a gente vai para o estádio, é só tristeza, só aborrecimento, a gente deixa de curtir com a família para gastar dinheiro, para chegar lá para ver sofrer. Não está bom. O time do Remo está muito irregular ainda. Eu sou um cara que eu não gosto muito de culpar técnico, mas o problema do Remo, com certeza, hoje é técnico. Esse português já mostrou que não tem condições de treinar o Clube do Remo. O Leão vem de um empate em 1-1 com Vila Nova, em Goiânia. O desempenho pode não ter agradado tanto, mas a esperança ainda continua viva entre os remistas. Sobre o jogo de sábado à tarde, o time não apresentou nada. Aí teve as estreias dos caras que estrearam, né? Bora ver aí esse entrosamento essa semana, manter aí para ver se consegue esse acesso, com certeza. Pelo lado bicolor, a lamentação por mais um resultado negativo. Depois da derrota de virada para o Volta Redonda por 2-1, veio o empate sem gols com o América Mineiro, em 2 partidas no Mangueirão.
A situação dele é muito complicada, muito complicada. Eu, sinceramente, eu não acredito que ele vai reagir, não. Para mim, já está rebaixado. É se planejar para o próximo ano. Tem também que aguentar o rival, que sonha com a primeira divisão nacional. Leão é mau, Leão vai subir pra Série A esse ano, mano. Tem pra ninguém. Não tem pra ninguém, o Paysandu, olha. O Paysandu é por fora, time que não vai subir, foi sair no Paysandu, vai ficar lá embaixo, olha. Vai descer, não tem mais nada pra ele. Selado do Remo que vem na Série A, jogando com o time de primeira no Mangueirão lotado, já tô vendo. A última esperança dos bicolores talvez seja a volta do técnico Márcio Fernandes, que salvou o time do rebaixamento no ano passado e agora quer repetir esse feito. Não sei por que esse treinador mandaram ele andar da vez passada, porque eu gostava dele até nas mexidas. Ele não perdeu um jogo quando ele fazia as mexidas. Paysandu lutando contra o rebaixamento. O Remo buscando um acesso. Objetivos distintos, mas tem algo em comum entre os torcedores dos dois times. A insatisfação com o desempenho dentro das quatro linhas. Todo mundo está vendo a apatia do time do Remo. Isso me causa muita preocupação como remista, que é o meu sonho de um dia ver o Remo na primeira divisão, mas nessa forma, nessa atitude que o time está tomando, eu acho que é meio difícil. A gente ia no estádio de futebol, a gente ia com prazer, a gente assistia um jogo de Paysandu, de Remo, por prazer. O time jogava futebol. Hoje em dia você vê uma pelada. É melhor você assistir uma pelada do que esses clubes. Eu parei de estádio por causa disso. Decepção, vergonha. Olha, João, esses aí são os clientes, estão muito insatisfeitos com o que estão consumindo. E que, de alguma forma, o que eles disseram caia como uma reflexão, né, para os dois clubes, para ver se melhora a situação. No caso do Remo, o torcedor ali fez uma colocação quanto à apatia do time do Remo. A apatia eu não vejo. A performance ruim, sim. O Remo jogando mal, sim. Mas tem sido um time valente. Ninguém pode alegar que o Remo está desinteressado, que o time está desinteressado, que não está vendo o devido esforço. Não, o time está mal arrumado. O Remo é um time mal treinado. Isso aí é uma coisa que ninguém pode negar pela performance da equipe do Remo. O Remo, no primeiro tempo contra o Criciúma, até passou a impressão de que o time se encontraria. Não foi o suficiente, acabou perdendo aquele jogo. Em outros, criou grandes oportunidades para vencer, não venceu. Mas em nenhum momento esse time do Remo convenceu. Sob o comando do Antônio Oliveira, já são 14 jogos e o Remo não conseguiu convencer. Eu já vou trazer dados sobre o Remo que são, no mínimo, intrigantes. Primeiro, eu vou apresentar dados do Paysandu para responder aquela pergunta do João sobre caminhos para o Paysandu dentro da competição. Olha só, o Paysandu é o lanterna com 22 pontos, isso significa 28% de aproveitamento. Restam 12 jogos no campeonato para todas as equipes, né? Então, no caso do Paysandu, nesses últimos 12 jogos, ele precisa ter, João, um aproveitamento de 64% para chegar a 45 pontos, que é considerada a pontuação de segurança. Com 44, já seria bem provável conseguir escapar. Para chegar a 44, esse aproveitamento precisaria ser de 61%. O Coritiba tem a melhor campanha do campeonato. É o líder do campeonato. Sabe qual é o aproveitamento do Coritiba? Mostra aí. 60%. Então, o Paysandu precisa, nesses últimos 12 jogos, fazer uma campanha melhor do que o Coritiba, líder do campeonato, fez até agora. É um enorme desafio, né? É um enorme desafio, exatamente. Enorme desafio para o Papão no que resta de competição. No caso do Remo, os dados que são intrigantes no caso do Remo. Olha o Remo sob o comando do Antônio Oliveira. O Remo em Belém teve uma vitória, que foi sobre o Avaí, teve 3 empates, teve 3 derrotas, 28,5% de aproveitamento. Ora, se o Paysandu é o lanterna com 28%, então é corretíssimo afirmar que o Remo em Belém, sob o comando do Antônio Oliveira, faz uma campanha de rebaixamento. Agora, o Remo como visitante, 3 vitórias e 4 empates, 62% de
tem uma campanha melhor do que a do líder do campeonato, Coritiba. Engraçado, um desempenho abaixo da expectativa em casa, junto com a torcida. Exatamente. Em casa ele fica devendo. E fora é esse sucesso todo aí. É ou não é intrigante? Curioso, né? Quem explica? E o que nós vimos o Remo jogando em Belém em muitas ocasiões? Jogadores com medo de errar, inseguros, porque ali eles estão diante da torcida e eles estão sob incentivo, mas estão sob cobrança também. E essa insegurança, essa instabilidade acaba se refletindo num desempenho. Quando é que o jogador tem segurança? Quando o time está bem ajustado. Quando o time está bem ajustado, as funções estão claras, o jogador se sente mais seguro. O Remo é um time que tem medo de atacar quando joga em Belém, porque nos contra-ataques tem uma dificuldade imensa para se rearrumar, para se reorganizar. Então, o desafio do técnico Antônio Oliveira é corrigir isso aí. No jogo contra o Vila Nova, lá nos últimos 20 minutos, o Remo teve uma mudança de sistema. O Antônio Oliveira tirou o lateral direito, Nathan Santos, e colocou o Marrone, que é atacante, e aí fez o sistema de linha de defesa do Remo com 3 zagueiros. Adaptou o Sávio, colocou o Reinaldo como zagueiro de meio e o William Klaus pelo lado direito. E montou o sistema num 3-4-3. E o time se ajustou, melhorou muito do que era até então, para aquele momento ali, houve uma conexão. Talvez a percepção disso leve o Antônio Oliveira a também repensar o sistema do Remo, fazer esse time encaixar, porque até agora não encaixou. Vamos seguir acompanhando, né, Ferreira? Isso, com certeza. E agora, João? O primeiro dos amadores na tela é o Vitória, da Ilha Trambioca, Barcarena. E o segundo, Seleção Master de Porto de Mós. Olha aí, vistoso uniforme da Seleção de Porto de Mós. Churupita. O Churupita é bicampeão de Santo Antônio do Tauá. Clube do Remo do Amapá. Olha aí o Leão Amapaense. Polícia Legislativa é de Parauapebas. Esporte Clube Belém, com o seu time sub-20. E o Bandeirantes, foto retrô, 1985, time lá de Castanhal, bem ao centro ali dos agachados está o Naldão. Não está aí não, Ferreira, no meio? Não, mas é da minha época de repórter lá em Castanhal, do meu começo de carreira. Cobriu então, aí o Bandeirantes? Sim, eu era repórter cobrindo o campeonato municipal dessa época aí do Bandeirantes e toda essa geração aí. Aí uma bela volta no tempo. O Ajuá é de São Miguel do Guamá, até para rimar, né, João? E agora? Barca Boa, Floresta Parque Ananindeua. O nome do time já é uma sugestão, né? Uma barca boa. Opa! A galera fala muito em barca no pós-jogo, né? Ah, é? Que é aquela barca da birita. Amigos Futebol e Cerveja, galera de Barca Boa, né? Amigos Futebol e Cerveja de Icoraci. Na mesma vibe. Hora dos gols. Então vamos lá, vamos agora ver os a gente balança a rede aqui. Vamos lá. Começando com o David do Fontoura, campeonato do COPM aqui na capital. Jogada bem desenvolvida. Aí o David sai do goleiro e fica livre para fazer. A zaga estava mais perdida que mãe de trigêmeos aí, né, Igor? E o David aproveitou a situação toda. Opa! Deixando aí o dele para o Fontoura e mais um do David. E aí o goleiro até colaborou, né? O David está com cara de artilheiro, né, Ferreira? Será? Tá se candidatando, né, João? O Paysandu está precisando disso, né, João? André, do Fontoura, no campeonato do COPM. Aqui estamos com essa vitória do Fontoura sobre o Alvorada. 4-0 foi o placar. E mostramos os 3. Vamos mostrar o quarto gol, então, do Harrison. Aí, fazendo 4-0 para o Fontoura. Amanhã a gente traz mais gols aqui do campeonato do COPM, que é sempre uma festa aqui no Bom Dia Pará. Agora é hora desse golaço do Giovani. Giovani, o cracaço da Tuna, do Remo, do Santos, da Seleção Brasileira, do Barcelona, do Olympiacos.
Olha aí, Com craque, que- né? com Craque que é craque, né? facilidade, Que facilidade, né, João? Fica parecendo que realmente é fácil. É, mas essa é a diferença, né, Ferreira? Quem realmente tem talento faz o que é tão difícil parecer simples. Como você aí na apresentação. Não, ok. Heron Dantas, Faculdade de Química da UFPA, Belém. Tá aí o gol do Heron Dantas. Mais uma vez, olha a bola viajando. Ele faz o domínio e fuzila de bico. Golaço, né? O futebol de salão sempre revela talentos, né, Ferreira? É, não tenha dúvida disso. Gabriel, olha, vou falar em talento. Olha o Gabriel nesse gol por cobertura. Percebeu o goleiro um pouquinho adiantado e nem precisava, né? Mas está assim, o goleiro um pouquinho adiantado. E o Gabriel, Tatuna, sub-10, deixa a marca dele. O Nicolas Pietro, 11 anos, Marias e Marias, Belém. Agora é a vez do Pedro, do Juventus, lá do Satélite. Uau! Grande gol do Pedro. Foi filmado do telão, né, João? É o filme do pois é. filme. E olha aí, Ferreira, como é que chama? Foi uma bicicleta? Meia bicicleta? Bicicleta, do Pedro, Juventus, lá do Satélite. O Heron Santarém para o Conceição. Conceição campeão de Santarém Novo. E o Heron foi o herói. Fez 2 gols. Já mostramos aí o Chutaço, primeiro. hein? Já mostramos o primeiro. Belo cenário ali atrás do gol, João. Bem verdão, né? De mais um do Heron. Aí está, na conquista do Conceição, campeão de Santarém Novo, golão de cabeça do Heron. Avançando aqui na festa do futebol amador, o Paulo Ferreira, Xará. Seleção Master de Portel, tiro cruzado, bola para a rede. Mais uma vez. Ferreira, né? Ferreira é talentoso, né? Esse sobrenome. Esse é, João, esse aí é. O Wellington Lira, seleção amadora de Belém, deixando a marca pegando de primeira. A bola viaja ali no cruzamento e olha só. Aí não é para qualquer um, hein? Belo gol do Wellington Lira. O Catita é do Triunfo, lá do Mosqueiro. Aí ele deixando a marca de canhota. Depois do cruzamento, a bola resvala no zagueiro e ele aproveita a sobra, aproveita o presente. Catita é sênior, né? Já, ali. No mínimo, né, João? O Silvio, também do Triunfo, está aí no tiro cruzado, botando para a rede. Mais uma vez o gol do Silvio. E o William, que faz o gol aproveitando essa mancada aí. Mancada coletiva, vacilão do goleiro, aí rola gongo, né? Literalmente pisou na bola, né? Exatamente, João, pisou na bola. Aí o zagueiro vai completar, olha, a lambança, porque ele vai dar o passe para o William aproveitar. Esse aí é meu time, Ferreira. Eu acho que eu teria esse desempenho. Eu também, João, não tenha dúvida. Aí nós estamos com imagens da abertura da Copa Rural de Castanhal, lá no estádio do APU, que tem um belo gramado, uma bela estrutura. E aí essa bela imagem de 18 equipes que estão nessa Copa Rural. Foi a festa de abertura. Nós seguramente vamos ter até dezembro bastante gols da Copa Rural de Castanhal para mostrar aqui na chuva de gols do Bom Dia Pará. E revelando talentos também, né, Ferreira? Obrigado. Valeu, João. Eu vou, mas eu volto, hein? Tá, te espero para o segundo tempo. Valeu. De volta com o segundo tempo do esporte aqui no Bom Dia Pará com Carlos Ferreira. Ferreira, vamos lá, vamos lá. Abrindo aqui com o futebol amador na tela, rouba a cena. Roubaram a cena? Ó, o uniforme tá bonito. É sério. Vamos ver em Rouba a campo. cena de Bujaru. Quem vem agora? O Barcelona Júnior, cidade de Soure, no Marajó. Quarentões do Guamá, capital. Seleção de veteranos da Tuna Luso Brasileira, aqui da capital. O futebol de sábado é lá no bairro do Guamá, aqui na capital. Parma Master, Ilha de Caratateua, Curuçá. Santa Cruz, de Barcarena. São Domingos, Benevides. Verdão Master é do Outeiro. Vila Nova, de Senador José Porfiro, para fechar aqui o desfile dos amadores
desta terça-feira. Copa Xingu 2025, né? O que é que você traz mais para a gente aí, Ferreira? É o seguinte, lá no Paysandu, o goleiro Matheus Nogueira reapareceu no time, reassumiu uma posição que havia sido tomada pelo Gabriel Mesquita. Está estabelecida uma bela concorrência no Papão. O Gabriel não pôde jogar porque foi acometido de virose, né? Então o Matheus Nogueira aproveitou a oportunidade. Nesse time, que faz uma campanha tão ruim, se estabelece uma concorrência promissora entre Matheus Nogueira e Gabriel Mesquita. Nossa meta ali dentro do jogo é não sofrer gols, né? Independente de quantas bolas venham, se vem uma ou se vem 10. Pela primeira vez em 11 rodadas, o Paysandu conseguiu ficar um jogo sem tomar gols. E é claro que isso é um esforço coletivo, mas também passa pelo trabalho de quem fica entre as traves. Após 3 meses, Matheus Nogueira teve a oportunidade de estar novamente entre os 11 iniciais. Isso porque no dia 2 de junho saiu machucado na partida contra o Criciúma pela 10ª rodada. Gabriel Mesquita entrou em campo, tomou a titularidade e a manteve, mesmo após a recuperação de Nogueira. 16 rodadas depois, Gabriel teve um problema gastrointestinal, o que fez com que Matheus Nogueira voltasse a ter uma oportunidade contra o América Mineiro. Me sinto feliz de voltar a jogar, né, em poder ajudar o Paysandu dentro de campo. Estava tentando contribuir da melhor maneira possível fora, né, conversando com meus companheiros, Gabriel, enfim, ajudando como eu poderia, né, mas feliz em poder voltar, poder contribuir dentro de campo. Né, agora é trabalhar, né, seguir focado para que a gente possa sair dessa situação. A disputa interna continua e é paralela à competição que o campeonato oferece. E neste segundo quesito, o Paysandu não vai bem. Contra Volta Redonda e América Mineiro, resultados frustrantes para quem pretende continuar vivo na luta contra o rebaixamento. Nas últimas 2 partidas, ter apenas 1 ponto conquistado soa como um prejuízo enorme, ainda mais por se tratarem de confrontos diretos. Mas agora é hora de se preparar para o que ainda virá. Isso porque os próximos adversários ainda têm a ambição pelo acesso. Nas próximas 3 rodadas, o Paysandu enfrenta Goiás, Novo Horizontino e Criciúma, times que estão entre os 7 primeiros colocados na tabela. Só que há um detalhe, de vez em quando, a Série B não costuma respeitar a lógica do favorito. Depois da partida, ninguém jogou a toalha, né? Por enquanto a gente tem margem para poder sair da situação, a gente vai focar, vai se abraçar, vai agarrar nisso daí. Se fosse assim, então os times que estão embaixo da tabela já permaneceriam ali, os de cima já teriam subido. Então, até o último jogo, até o último minuto, né, jogo após jogo, a gente vai buscar a nossa vitória. Time que não toma gol é time que pontua. Para se manter vivo, o Paysandu conta com os goleiros saudáveis e dispostos a competir. Tudo é decisão do Márcio, né? Passa por ele, passa pelo novo comando, né? Chegou, tem a autonomia da direção, tem a confiança dos jogadores, então o que ele decidir tenho certeza que ele vai estar bem servido. Precisa haver, no mínimo, um compromisso de dignidade. O Paysandu precisa, no mínimo, ter esse compromisso. Agora, enquanto os números permitirem ao Paysandu derem ao Paysandu a possibilidade de evitar o rebaixamento, tem que haver esse compromisso. Jogar a toalha, nem pensar. Não seriam profissionais se agissem dessa forma, né? Próximo jogo do Paysandu, sábado à tarde, em Goiânia, contra o vice-líder Goiás. E o Remo? E o Remo, né? Quais são as notícias de lá do Léo? O Remo reencontra a torcida no Baenão, sábado, 8h30 da noite. O Antônio Oliveira, o técnico do Remo, está entendendo que o jogo no Baenão é outra história, que o Remo cresce, reage. O Marcos Braz, o executivo, também sempre manifestou a confiança num crescimento do Remo jogando no Baenão. Vejamos, então, no sábado contra o Atlético Goianiense. Qual é a atmosfera que eles vão ter lá no Baenão, eles, os jogadores do Remo? É mais ou menos essa aí, é Baenão lotado e ebulição, né, João? Torcida agitadíssima. Isso é incentivo? Isso é uma energia positiva? Obviamente é.
Agora, se o time não responder bem, aí essa energia vira negativa. Você mostrou isso no retrospecto que fez agora há pouco, né? Que em casa o Remo não tem um desempenho tão bom quanto esperado. Jogando no Mangueirão, que a torcida fica longe. Imagina no Bainão, que a torcida fica perto. Então isso pode ser muito positivo, sim, se o time responder bem a esse incentivo da torcida. Caso contrário, vira uma pressão que pesa contra. E aí vamos ver no sábado como é que isso funciona, o Remo recebendo o Atlético Goianiense. Esse jogo vai ser às 8h30 da noite, a torcida do Remo podendo voltar ao estádio Bainão. É que vai haver evento no Mangueirão, então o Mangueirão não pode ser utilizado para o futebol, aí o Remo joga no Bainão. É uma situação bem diferente, a primeira vez do Remo no Bainão nesta Série B. Valeu, Ferreira. Obrigado pelas informações. Valeu, até amanhã. Até amanhã.